Existe uma forma de religiosidade tóxica para a espiritualidade. E uma vez que a saúde da vida começa no tipo de relação que temos com Deus, faz-se necessário avaliarmos que tipo de religião nós estamos exercendo. Existe uma esfera da nossa vida, do qual nós temos falado aqui, e ela está relacionada com a nossa relação direta com Deus, a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela é determinante para todas as esferas da nossa vida. Portanto, é possível, e eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio comigo, é possível uma pessoa parar de comer coisas tóxicas, é possível você se afastar de pessoas que são tóxicas, é possível você mudar de comportamentos, é possível você mudar de ambiente, e mesmo assim, você praticar uma religiosidade tóxica. E é por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, e essa área da religiosidade, ela afeta muitas esferas, né? Nós vamos falar esse mês então sobre os pensamentos tóxicos, nós vamos falar sobre os sentimentos, né? As emoções tóxicas, as palavras, nós vamos falar sobre as ações, né? Nós vamos falar sobre o serviço, a vocação. Então todas essas coisas estão relacionadas, e é importante a gente começar pensando em desintoxicar a religião a partir do nosso pensamento, da forma como nós pensamos. Aliás, um escritor famoso, aí, o James Hunter, né, escritor aí do livro O Monge e o Executivo, ele diz que o raciocínio dele é o seguinte: pensamentos, eles viram ações. Ações viram hábitos. Hábitos viram caráter. E o caráter vira destino. Então, seria inteligente da nossa parte, quando falamos em desintoxicar a nossa religiosidade, a gente começar, então, pelos pensamentos, não é verdade? Mas também talvez surja uma segunda pergunta aí para vocês. É possível alguém que é religioso, que é espiritual, ou mais ainda, é possível alguém que já teve um encontro com Jesus, ou alguém que anda com Jesus, é possível que uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus possua pensamentos tóxicos? E a resposta não precisa nem a gente se esforçar muito, né? É só você fazer uma reflexão aí da sua vida, e você vai ver como é possível, como os nossos pensamentos, eles flertam com aquilo que é tóxico também, com aquilo que faz mal para a espiritualidade e com aquele tipo de religião da qual Jesus e o Evangelho condena. Nós vemos os discípulos, por exemplo. Os discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus diariamente, eles almoçavam com Jesus, jantavam com Jesus, dormiam com Jesus, tomavam café com Jesus, ou seja, a vida deles era norteada ali pela relação com Jesus. Mas mesmo assim, nós vemos os discípulos muitas vezes intoxicados por pensamentos de soberba, como por exemplo, qual de nós vai sentar à direita de Deus? Quem é o maior no reino dos céus? Ou quando eles repreendiam pessoas que expulsavam demônios e curavam enfermos em nome de Jesus, mas que não andavam com eles. Ou quando, por exemplo, os discípulos tomados, né, de um amor, eles desejavam orar para que o fogo do céu descesse e consumisse pessoas. Quantas vezes você já não pensou coisas dessa ordem? Quem aqui já pensou em orar para que o Senhor mandasse fogo e consumisse alguém? Não precisa, parabéns pela coragem, né? Mas todo mundo aqui poderia levantar a mão tranquilamente. Quem de nós nunca teve um pensamento religioso tóxico, nocivo? E é por isso, então, que essa resposta é retórica, né? É uma pergunta retórica. É possível alguém que conhece e caminha com Jesus ter pensamentos tóxicos? Sim, é possível. Eu gostaria
que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse o nosso texto base aqui, que está lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8, nós vamos ler dos versos 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que a gente possa aprender com ela nessa noite. Queridos, o texto aqui começa com um encontro curioso entre uma religião saudável e uma religião tóxica. Por que eu digo isso? Porque Jesus, ele, como de costume, vai para o monte orar, e Jesus não ia para o monte de coberta, né? Igual a gente usa essa expressão, né? Vou orar no monte de coberta, né? Mas Jesus, ele tinha esse hábito de ir para o monte, não que o monte signifique que lá existe uma energia, uma força, algo superior a outros lugares. Porque Jesus mesmo ensinou que não é o lugar que importa. O que importa é a posição do coração. Não é no Monte Gerizim, não é no Monte Sinai. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus, então, buscava o Pai. É lógico que ir para os montes, no caso de Jesus, era muito sábio. Porque as multidões viviam cercando Jesus, viviam seguindo Jesus. E eles queriam, então, ser alvos ali dos seus milagres, né? E Jesus, então, se retirava para os montes a fim de orar, a fim de estar a sós com Deus. E Jesus, então, está fazendo o que lhe era habitual. Jesus vai ao monte orar e, de madrugada, ele já desce do monte. E é interessante porque, de madrugada, ao descer do monte, o texto já nos informa que havia uma quantidade considerável de pessoas o aguardando ali. E o que Jesus faz? O texto fala que, novamente, Jesus volta, então, ao templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Então, essa é a expressão de uma religiosidade saudável. Relação com Deus, ou seja, buscando a Deus por meio da oração, atendendo às demandas do próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. E Jesus também fazia aquilo que ele foi chamado, sua vocação. Ele era um mestre. Então, Jesus ensinava. E aí, o texto fala isso, Jesus se assenta e começa a os ensinar. Portanto, essas são expressões de uma religiosidade saudável. E aqui a gente já podia encerrar, talvez, nesse versículo já. Porque quer ter uma espiritualidade saudável? Quer deixar de ter uma vida espiritual e religiosa menos tóxica? Então, comece a orar mais, busque mais o Senhor. Você comece a pensar mais no próximo do que em si mesmo. Comece a ensinar aquilo que Jesus ensinou. Comece a compartilhar o Evangelho. Pronto, está resolvido. Mas a gente vê aqui que logo em seguida, Jesus é abruptamente interrompido no seu discurso.
Jesus está ali ensinando e o texto deixa claro que Jesus se assentou. E esse detalhe não está aqui por acaso. A gente sabe que era costume dos rabinos, Jesus era um mestre da lei, um rabino, e era muito comum que os rabinos, quando eles tinham um assunto ou um ensinamento muito especial, eles se sentavam. Portanto, sentar-se era um ato de que algo importante estava para acontecer, ou um ensinamento muito importante viria. E aí Jesus se senta e ensina aquelas pessoas que estão ouvindo. De repente, o templo é invadido por um grupo de escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram os famosos mestres da lei, né? Aqueles que interpretavam a lei, aqueles que eram conhecedores da lei. E eles chegam então para Jesus e eles vão apresentar uma questão. E essa é outro destaque que a gente tem aqui, esse encontro da religião saudável com uma religião tóxica, e também essa ideia de que era muito comum que situações ou que casos difíceis de solucionar, difíceis de resolver, fossem conduzidos a um rabino de destaque. Então isso aqui era normal fazer. O que não é normal é Jesus ser interrompido por essa questão. Qual que é a ideia? É aquela etiqueta da educação que todo mundo aprende, é uma lei universal. Quando tem alguém falando, o que você faz? Você começa a falar junto, vai atropelando a pessoa conversando. A pessoa está discursando. Qual que é a etiqueta da educação? Aguarda. Você espera a pessoa terminar e aí você vem e apresenta a sua demanda. Mas, aparentemente, esses religiosos tinham uma questão muito importante, uma questão religiosa aqui para tratar. Eles precisavam de uma resposta para uma situação, um caso extremo que uma mulher foi apanhada em adultério. E essa questão, então, precisava ser apresentada a um rabino, para que esse rabino, né, com base no seu conhecimento, com base na sua autoridade, ele, então, apontasse um desfecho. Também fica evidente aqui, gente, que os fariseus e os escribas, eles, na verdade, usaram esse incidente como um pretexto para os seus maus desígnios. Eles não trataram da questão da maneira como a lei mosaica indicava. Portanto, eles não trataram de uma maneira adequada. E na verdade, eles nem mesmo haviam captado o espírito da lei mosaica. A gente já sabe disso, né? Então, presta atenção. O adultério, segundo a lei mosaica, era um crime grave. Aliás, os rabinos diziam, né, que todo judeu ele deveria morrer antes de praticar idolatria, assassinato e adultério. Então, era tão forte isso que os rabinos falavam, se você for pensar em matar alguém, cometer um assassinato, se você for pensar em adulterar ou servir outro Deus, é melhor que você morra antes disso. Tal a gravidade. Nós ouvimos aí falar sobre os 7 pecados capitais, né? Mas para os judeus eram 3 pecados capitais, né? Então esses pecados aqui eram pecados graves, pecados gravíssimos. E o adultério, inclusive, era um dos mais graves, né, que havia segundo a lei. A lei era muito clara nesse aspecto. Eu gostaria de lembrá-los, por exemplo, o texto de Levítico, capítulo 20, versículo 10. O texto de Levítico 20, versículo 10 diz que se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então não tinha conversa. Se alguém foi pego em adultério, os dois seriam mortos. O texto de Levítico 20 não diz a forma que eles deveriam morrer. No entanto, Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 24, se estabelece a pena, né? No caso de uma mulher que já está desposada, né? O termo que é utilizado, mas essa palavra desposado significa noivo, né? Noiva. Então uma mulher que já era noiva. Se ela fosse pega em adultério, nesse caso, era preciso tirar a vida da mulher e do homem que a seduziu, né?
e eles eram tirados para fora das portas da cidade, e o texto encerra dizendo: e os apedrejarão e morrerão. O Mishnah, né, para os judeus, o Mishnah seria a lei escrita, né, a lei judaica escrita, afirma que o castigo para o adultério é o estrangulamento. Inclusive, tem um texto, né, do Mishnah que diz o seguinte: o homem deve ser enterrado em esterco até os joelhos, e se deve pôr uma toalha suave dentro de uma mais grossa ao redor do seu pescoço, para que não fique marca, porque se trata de um castigo de Deus. Depois, um homem atira para um lado e outro ao lado contrário, até o homem morrer. Então, num caso de adultério, segundo o Mishnah, era essa a punição. O homem era enterrado até o joelho no esterco, era enrolado um pano no pescoço e uma ponta ficava de um lado, outra ponta ficava para o outro, e aqueles homens puxavam a corda, né, aquele lenço, e aquele homem e a mulher, né, seriam estrangulados. Então, o Mishnah também reitera que para a mulher desposada que comete adultério, o castigo é morrer apedrejada. Então, o homem tinha essa humilhação e a mulher, ela era então apedrejada. Ou seja, do ponto de vista legal aqui, essa situação que é trazida a Jesus, e essa ideia de que essa mulher deve morrer apedrejada, está correto. Eles têm razão em exigir isso, né, da mulher que foi pega ali. Ela merecia, de fato, a morte. No entanto, o evangelista João aqui, ele faz questão de denunciar essa religiosidade tóxica dos mestres da lei e fariseus no versículo 6. Porque João, ele diz o seguinte no versículo 6: isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Então, esse era o pensamento chefe da ação daqueles mestres da lei. Eles trouxeram uma situação, de fato, ali importante, mas eles, na verdade, não estavam nem aí para aquela situação. O ponto deles era tentar Jesus, para que Jesus desse uma resposta inapropriada, uma resposta incorreta, e ele, então, seria acusado. A ideia é a seguinte, era colocar Jesus no seguinte dilema. A pergunta deles é a seguinte: a lei de Moisés, que foi dada por Deus, diz que essa mulher pega em adultério precisa ser apedrejada. O que você diz a respeito? Essa é a pergunta deles. E aí, se Jesus dissesse que a mulher deveria ser apedrejada, o que aconteceria? Jesus ia perder toda a sua admiração pelas pessoas mais simples, pelos pecadores que cercavam Jesus. Ele perderia esse prestígio de ser aquele que demonstra a graça e a misericórdia de Deus. E Jesus seria acusado de ter uma falsa compaixão para com o povo. E que todas aquelas ações anteriores de Jesus, então, seriam falsas, seriam para que ele se autopromovesse. Porque imagina um pecador perto de Jesus e Jesus falando que, de fato, aquela pessoa deveria morrer. Então, não tem esperança para mais ninguém, não é verdade? Então, se Jesus dissesse, essa mulher tem que ser morta, ele estaria, primeiro, perdendo o prestígio com o povo, e também Jesus estaria entrando em apuros com os romanos, porque vamos lembrar aqui que Roma domina a Judéia, e nenhum judeu, por mais que prescreva a lei judaica que alguém precisa ser morto, ninguém pode ser morto sem a anuência de um tribunal ou de uma autoridade romana. É por isso que o próprio Jesus, quando ele é julgado e condenado pelos judeus, ele não é suficiente, ele precisa passar por vários julgamentos, com autoridades romanas, inclusive é Pilatos que dá a cartada final. Então, os judeus não podiam matar ninguém sem a autorização de Roma. Se Jesus falasse que ela deveria morrer, eles iam acusar Jesus, então, de um levante contra a autoridade romana, e Jesus perderia o prestígio com o povo. Por outro lado, se Jesus dissesse que a mulher não deveria ser apedrejada,
o que aconteceria? Ele seria acusado de se opor à lei mosaica, que para o povo judeu é a própria lei de Deus. Se Jesus falasse, então, ela não pode ser apedrejada, ele seria acusado de traição da lei mosaica. E outra, Jesus seria inclusive acusado de ser conivente com a prática pecaminosa. Ou seja, ele estaria endossando a desobediência à lei. E, mais do que isso, incentivando a prática do adultério. Então perceba que a intenção da religiosidade manifestada por eles aqui, ela é muito tóxica. Porque ela tenta colocar um dilema sobre Jesus, do qual Jesus não teria nenhuma chance. Veja que eles pouco se importaram com a situação, porque o texto, é possível alguém adulterar sozinho? Cadê o indivíduo aqui, né? E a lei era bem clara sobre isso. Ela foi pega em flagrante. Mas o desejo de destruir Jesus era tão grande que eles vão ali, pegam a mulher, levam lá, e eles armam toda aquela situação. E o homem, né, que estava envolvido nessa situação, ele está, né, isento aqui dessa situação. Mas João também evidencia que essa religiosidade tóxica, ela emergia dos pensamentos que precisavam ser desintoxicados. Sabe por quê? Lá no versículo 9, João diz assim: mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Então, assim, esse item religioso, essa expressão de religiosidade, ou seja, nossa, a lei mosaica está sendo violada, nós precisamos fazer alguma coisa aqui, ela precisa ser executada segundo os padrões da religião. João fala que isso era uma maracutaia, era uma forma de pegarem Jesus. E quando Jesus trata a situação, o desfecho é esse: ouvindo eles a resposta de Jesus e acusados pela própria consciência, ou seja, o próprio pensamento deles estava equivocado, e Jesus então consegue reverter isso. Eu queria então, com base nesse texto, apresentar aqui 3 razões, né, ou seja, 3 efeitos nocivos da religiosidade tóxica. E o primeiro deles é o fato de que a religiosidade tóxica, ela nos desvia o foco do evangelho. Ela desvia o foco do evangelho. Toda vez que nós exercitamos e alimentamos uma religiosidade que tira o foco do evangelho, ela por si só se torna tóxica. Nós falamos aqui, o ensino de Jesus é interrompido, e quando o ensino de Jesus é interrompido, os olhos de toda a audiência saem de Jesus e vai para aquela mulher adúltera. Ou seja, essa religiosidade manifestada pelos doutores da lei, pelos mestres da lei, tiram o foco de Jesus e colocam o foco na pecadora, no que ela fez. As palavras que Jesus proferia em seus ensinos foi superada pela voz da lei e suas formas de condenação. O que Jesus estava falando ficou de lado, e agora é o que a lei fala a respeito, né, dessa situação e como condená-la, né, com base nela. A religião deixa de ser espiritual e passa a ser moral. E esse é um grande problema, né? A gente tem essa religiosidade moralista nos nossos dias, né? Que se preocupa muito com comportamentos, mas deixa de tratar o coração, deixa de tratar a mente. E às vezes essas ações que aparentemente são religiosas, são saudáveis, elas nascem de um coração que está divorciado de Deus e sua vontade. Então, essa religião moralista, ela se desenvolveu ao longo da história, ela ganhou espaço, inclusive, se você pegar aí todas as religiões, elas possuem um código moral muito parecido. Todas as religiões são a favor da prática da moralidade. E algumas religiões, inclusive, fazem isso com mais empenho do que nós mesmos. Se você for ver aí orfanatos, se você for ver os asilos por aí,
e for ali pesquisar quem são os mantenedores, quem são as pessoas que vão lá nesses lugares, quem são os que prestam ali os serviços, você vai ver que em grande parte são religiosos de outras vertentes, né, de religião. Então, aliás, a religião moral ela foi evidenciada num período que a gente conhece como o Iluminismo. E essa religião, ela foi muito aceita porque exatamente ela tem os padrões naturais e ela deixa de lado a transcendência. Então, todos são capazes de praticar o bem, de ajudar alguém que está em dificuldade. Todos conseguem não matar, não roubar, não se prostituir. Essa é uma dica que todas as religiões dão. Inclusive, o movimento ecumênico pensa nisso, né? Por que a gente está separado se moralmente a gente defende os mesmos ideais? Porque o nosso problema ele não é moral, não é um comportamento apenas. O nosso problema ele é espiritual. E é isso que uma religião tóxica faz. Ela tira o foco daquilo que o Evangelho nos mostra e coloca em práticas morais ou em algumas leis, né? A religião legalista. O segundo ponto é que um efeito nocivo da religiosidade tóxica é que ela faz o indivíduo perder o contato da realidade de si mesmo. Então, o que acontece? O versículo 6 diz, isso diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E esse aqui é interessante porque é uma pergunta que todo mundo faz, né? O que é isso daí? Jesus escrevia na terra com o dedo, né? Por que ele estava fazendo isso? Sendo que ele foi inquirido ali. Demandaram uma resposta importante dele. E a atitude de Jesus, ao invés de responder prontamente, Jesus se abaixa e começa a escrever no chão. E os estudiosos apresentam aqui 4 razões possíveis, né? A primeira de Jesus estar no chão escrevendo, dizem que a ideia era que Jesus queria ganhar tempo, né? E não tomar uma decisão apressada. E, inclusive, indicam que talvez nesse breve instante que ele se abaixa e começa a riscar o chão, ele provavelmente estava apresentando a questão a Deus para que Deus lhe desse uma resposta. Então, é aquela ideia, né? Eles fazem uma pergunta difícil e Jesus não tem uma resposta pronta, ele se abaixa, começa a escrever e orando, né? E agora, Deus, o que eu respondo para esse pessoal? É uma arapuca isso aqui, me ajuda, me salva, né? Essa é uma possibilidade que coloca. Uma segunda razão de Jesus estar escrevendo ao chão, alguns dizem que é como se Jesus não os ouvisse. Então pode ser que Jesus estava obrigando, né, os escribas e os fariseus a repetir a acusação. Talvez a ideia do silêncio de Jesus enquanto ele está abaixado é para que os fariseus repetissem essa pergunta e tomassem consciência da gravidade dessa pergunta, né? Eles pudessem se dar conta da crueldade sádica que eles escondiam. Ou seja, possivelmente, né, queria que eles tomassem a consciência do que eles estavam dizendo. Ou seja, sabe quando você fala assim para alguém, você prestou atenção no que você acabou de falar? Então esse silêncio de Jesus e Jesus escrevendo ao chão seria a oportunidade que Jesus estaria dando para eles de repensarem na pergunta que eles tinham acabado de fazer. Uma terceira possibilidade é que Jesus experimentou um sentimento de vergonha intolerável. Ou seja, quando vem a pergunta, Jesus fica muito confuso, muito envergonhado. E a ideia de Jesus se abaixar e começar a escrever no chão era para evitar o contato pessoal. E até isso o pessoal pensa, né, nessas alternativas, né? E a quarta alternativa, ela sem dúvida, né, é interessante também, porque ela inclusive está proposta em manuscritos anteriores. Existe uma versão armênia do Novo Testamento que traduz esse trecho aqui da seguinte forma. Diz assim, ele mesmo, reclinando a cabeça, escrevia com o dedo sobre o chão para declarar os pecados desses homens, e eles viam seus pecados distintos sobre as pedras. O que sugere é que Jesus escrevia no chão os pecados dos homens que acusavam a mulher.
E pode haver algo de verdadeiro nisso, sabe por quê? Porque a palavra grega que é utilizada aqui é a palavra graphien, né? A palavra graphien é escrever. Só que no original, a palavra aqui não é graphien, é catagraphien. Então, que o Guilherme está nessa fase aí do grego, né? Então, a graphien é escrever, catagraphien é contra, o kata significa contra. Ou seja, uma possível significado aqui seria de que Jesus está escrevendo uma acusação contra alguém. Então, essa quarta ideia aqui de que é possível que Jesus estivesse abaixado e ele começou a escrever pecados, e aqueles pecados que Jesus começou a escrever, quando o pessoal perguntou, eles começaram a ler o nome daqueles pecados e eles foram se identificando com aquilo. E essa é uma possibilidade muito interessante e muitos estudiosos aqui apontam essa possibilidade aqui. Como o versículo 7 diz, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E esse é o detalhe importante, a religiosidade tóxica, ela faz a gente perder o contato conosco mesmo. A gente esquece quem a gente é. E a gente começa a pensar muito no outro, muito no que o outro fez. Nossa, que coisa terrível, como ele precisa ser julgado, como ele precisa ser condenado. Mas o nosso olhar, ele sai, a gente perde o foco de quem nós somos e da gravidade dos nossos próprios pecados. A fala de Jesus aqui, ela é surpreendente. Essa é a resposta dele. É verdade, a lei de Moisés diz que é para apedrejar essa mulher porque ela foi pega cometendo pecado. E aí Jesus começa a escrever no chão. E vamos imaginar que essa quarta opção está certa. Jesus está escrevendo vários pecados ali. E aí a resposta de Jesus é a seguinte: vamos apedrejar ela então. E pode começar aquele que não tiver nenhum pecado. E é interessante, gente, que essa ideia aqui aquele dentre vós que estiver sem pecado, essa expressão sem pecado é o termo anamartetos. E eu estou falando isso não para fazer média aqui, que o Guilherme está estudando grego, mas é porque é importante isso. Porque essa palavra anamartetos, ela não significa apenas sem pecado. E isso é bem bacana das línguas originais, né? Que elas dão uma profundidade de significado. No português está escrito, aquele que estiver sem pecado, atire a pedra. Mas essa palavra aqui, anamartetos no original, ela significa não só alguém que está sem pecado, mas olha só, alguém que está sem desejo pecaminoso. Aí tem que largar a pedra e ir embora mesmo, né? Porque assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu posso tacar, né? Eu estou santo hoje. Ainda mais hoje que eu prego, então eu fico bem de boa, não briguei com ninguém, estou bem em paz, né? Fiquei à tarde refletindo na mensagem. Domingo que a gente prega é bacana, né? A gente fica santo, assim. Hoje eu podia descer pedrada em vocês. Mas a ideia aqui é, quando Jesus fala, o termo que ele usa é quem não tem desejo pecaminoso. Portanto, o fato de eu pegar uma pedra e pensar em atacar em você já é um desejo pecaminoso. Porque quando eu vejo Jesus ali escrevendo os pecados, eu sou praticante de vários outros. Eu não adulterei como é aquela mulher. Mas quanta coisa, né? Quantos pecados a gente não tem também. E que da mesma forma afeta e ofende ao Senhor. E a religiosidade tóxica faz a gente esquecer isso. Ela faz a gente não pensar nessas coisas. A religiosidade tóxica faz a gente esquecer que nós somos pecadores. Tem uma fala do teólogo George Whitefield, né, que certa vez ele se deparou com um criminoso, né, que estava sendo conduzido para o cadafalso. E ele pronunciou uma frase que ficou muito famosa, né? E ele diz assim, aí vou eu sem a graça de Deus.
E quando a gente olha um criminoso, quando a gente vê alguém que é pego, né, no flagra, quando a gente vê alguém que está condenado porque fez alguma coisa errada, essa deveria ser a frase de alguém que possui uma religiosidade saudável. Ali vou eu também, se não fosse a graça de Deus. A graça de Deus nos priva de cometermos pecados. Eu não sei se você lembra disso, porque o seu desejo, o seu coração, ele está afastado de Deus. E se não é a própria graça de Deus sobre nós, queridos, nós também estaremos praticando os pecados que todo mundo pratica. A gente fala lá, né, o Adão que foi comer aquele fruto lá. Mas se fosse você tinha comido antes da Eva, eu acho. Então a gente tem esses hábitos, né, de, não, mas se fosse eu, se fosse você, o quê, rapaz? Você faz coisa pior por menos. Então, não existe isso. Nós temos problema com isso. O pecado é a nossa natureza básica, normal, não a santidade. A santidade ela precisa ser construída, é um esforço, a gente precisa perseverar, buscar, porque senão ela não vem. E é Deus que inicia esse processo de santificação e nos ajuda no processo de santificação. Então, o terceiro ponto aqui é que esse efeito, né, me fugiu a palavra, porque esse efeito nocivo, ele também corrói o senso da graça e misericórdia. Ele não apenas afasta o olhar de nós, ele não apenas faz a gente esquecer quem a gente é, mas ele também faz a gente ter um olhar deturpado sobre o outro, sobre as pessoas. A primeira forma de deturpação no olhar ao outro é olhar o outro como alvo da condenação. Isso aqui é bem natural a gente ver isso acontecendo no texto. A religiosidade tóxica fazia, né, com que esses religiosos eles entendessem a autoridade como um ato de condenação e não como um ato de compaixão. E esse é um detalhe importante. Às vezes a autoridade que alguém recebe, ela é mal interpretada. E as pessoas acham que a autoridade ela serve exatamente para condenar, para julgar e condenar. Mas a autoridade de Jesus estava baseada na compaixão. Porque Jesus veio ao mundo por causa da compaixão, não por causa da condenação. Se fosse por causa da condenação, ele nem precisaria vir, nós já estávamos todos condenados. O fato de Jesus deixar os céus e descer até nós é por causa da sua grande compaixão. E toda a autoridade que emana, Jesus falou assim, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, toda a autoridade que alguém possui, ela é uma autoridade delegada. Ela é uma autoridade concedida. E no âmbito da religiosidade, isso ganha mais ênfase ainda. No âmbito da religiosidade, a nossa autoridade ela vem da fonte que é Jesus. Portanto, uma autoridade que está apontando para algo diferente daquela autoridade de Jesus está equivocada, é tóxica. Então, o que Jesus fez? Jesus olhou as pessoas com compaixão. E é essa lição que a gente aprende aqui. Eles entendiam a função deles de religiosos não como alguém que curava o pecador, mas como alguém que condenava e executava. E também um olhar deturpado sobre o próximo, além de olhar as pessoas como alvo da condenação, mas também como um meio para um fim. É a objetificação das pessoas. É olhar as pessoas como uma forma de alcançar algumas coisas, alguns postos, enfim. Porque esses religiosos, eles não viam essa mulher aqui como uma pessoa. Provavelmente eles não sabiam o nome dela, não sabiam nada sobre essa mulher, porque eles não estavam nem aí para ela. Eles não viam ela como uma pessoa, mas eles viam ela como uma coisa útil, como um instrumento que eles poderiam usar agora para condenar Jesus, que era o que eles queriam. Entende? Então o pensamento deles era esse, condenar Jesus. E o fato daquela mulher ser pega era só um meio de eles conseguirem o que eles queriam. Portanto, eles não tinham um relacionamento, não tinham compaixão, eles nem sabiam quem era aquela mulher. E nem interessava para eles saber.
E essa é uma forma também de a gente expressar uma religiosidade tóxica, é quando a gente considera as pessoas como coisas. Toda vez que nós consideramos as pessoas como coisas, a gente está se afastando do verdadeiro cristianismo. Para eles, essa mulher não tinha nome, personalidade, não tinha coração, não tinha sentimentos, não tinha emoção. Ela era apenas mais uma peça nesse jogo aqui no qual eles buscavam destruir a Jesus. Portanto, é sempre errado, queridos, a gente ver as pessoas como coisas. Isso é sempre vil, é sempre mal, é sempre anticristão. Agora, para a gente encerrar aqui, né, eu gostaria de deixar algumas aplicações usando a própria conduta de Jesus. Porque Jesus, ele nos ensina como desintoxicar os nossos pensamentos e como exercitar uma religiosidade saudável. O versículo 10 e 11 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Sabe qual é a lição que Jesus ensina aqui? Eu gostaria que você guardasse. É que somente o homem que está livre de falta tem o direito de manifestar seu juízo sobre a falta dos outros. Essa é uma lição que está implícita aqui. Somente um homem que está livre de falta tem o direito de manifestar seu juízo sobre a falta dos outros. Um dos enganos mais comuns é que, por vezes, nós exigimos atitudes em outros que nós mesmos jamais poderemos cumprir. Muitos de nós condenamos em outros faltas que são mais que evidentes em nossas próprias vidas. Um pai que desafia, castiga o seu filho por algo que ele mesmo faz uma e outra vez, e vice-versa. Um membro da igreja que critica o outro por faltas das quais ele mesmo é tão culpado quanto o seu próximo. O que Jesus está ensinando aqui, com esse desfecho, é que Deus é o único que tem o direito de julgar. Pela simples razão de que nenhum homem é suficientemente bom para julgar a outro homem. Então, o evangelho não foi proposto para condenar as pessoas. Nós não devemos alimentar esse tipo de desejo. De olhar para as pessoas e falar, já que ela é diferente de mim, ou já que ela faz coisas que eu não estou gostando, ela merece ser condenada. Isso é um ensinamento falso, porque nós não temos as competências necessárias para julgar ninguém. O único que pode fazer isso é Deus. E Jesus é Deus, e olha que interessante, Jesus veio, ele é um homem bom. Ele é alguém que tem o direito de condenar alguém se ele quiser. E o que Jesus faz? Ele fala, eu não te condeno também. O único que poderia, que tem moral para condenar alguém, ele diz para ela, eu não te condeno. Mas, queridos, eu gostaria que você olhasse, porque essa mulher aí sou eu, essa mulher é você. E Jesus, quando nos chamou, nós estávamos na mesma situação, perdidos em nossos pecados. A condenação é evidente, nós quebramos a lei de Deus da mesma forma que essa mulher quebrou a lei mosaica. A condenação já está posta, ela tem que ser apedrejada e morrer. A única forma de ela escapar disso, o próprio Jesus levaria sobre si esse pecado dela na cruz, da mesma forma que ele levou os nossos também. Então, somente Jesus tem as condições para julgar alguém, e ele nos ensina nessa noite que somente alguém que está livre de falta tem o direito de manifestar juízo sobre a falta dos outros. Segunda lição aqui, queridos, é que nosso primeiro sentimento para com alguém que cometeu um erro deveria ser a misericórdia. É isso que Jesus está ensinando aqui. O nosso primeiro sentimento, o nosso primeiro pensamento e atitude deveria ser utilizar de misericórdia. Quando a gente leva, vamos pensar aqui no ambiente médico, quando se leva uma pessoa que padece de uma enfermidade a um médico, o homem que tem a experiência médica,
ele não olha com asco uma pessoa, mesmo que a enfermidade dessa pessoa produza essa sensação. Eu tenho muita dificuldade com isso, por isso que eu estou falando assim, mas eu não gosto de ver feridas abertas, eu não gosto de ver gente que levou ponto, assim, eu tenho muita dificuldade. Só de falar que eu já estou quase desmaiando já. Eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ver coisa... E aí você imagina, né, ou alguém que trabalha aí na área de enfermagem, que pega alguém ali que está gravemente ferido, ou na ala de queimados. Imagine se você fosse ficar fazendo expressões e tivesse asco das pessoas que você vai tratar porque elas estão enfermas. Você vai falar, cara, é um absurdo isso. Então, um médico, alguém que cuida do outro, alguém que tem essa motivação, por mais difícil que seja, mas ele vai se conter. Essa sensação de horror ali, de desconforto, ele vai porque o interesse dele não é analisar apenas aquela ferida, mas é promover a cura da pessoa, é ajudar na sua recuperação. Então, essa repulsa natural que a gente tem, né, quando vê alguns tipos de chagas, enfim, ela só é superada quando o desejo o amor, né, a consideração e a compaixão, ela se supera isso. Então, quando nós nos deparamos com alguém que cometeu um erro, um pecado, um engano, o nosso primeiro sentimento também não deve ser esse assim de credo, o que você fez é terrível, meu Deus, eu quero distância de você, olha o que você fez. Mas deveria ser exatamente a postura de um médico diante de alguém enfermo. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para restituir essa pessoa ao bom caminho, ao caminho correto? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa a lidar agora com essas consequências desse erro? Isso deveria ocupar o nosso coração. Isso é exercer misericórdia. Em poucas palavras, nós sempre devemos oferecer a outros a mesma piedade compassiva que nós gostaríamos que nos oferecessem se nós encontrássemos uma situação similar. É sempre pensar nisso, é bíblico isso. Você gostaria que exercessem misericórdia diante de um erro do qual você está arrependido ou não? E também, a terceira para a gente encerrar, lição que Jesus nos ensina aqui para vencer essa religiosidade e esse pensamento tóxico, é conceder oportunidades para um recomeço. É isso que Jesus faz com essa mulher. Em Jesus nós encontramos esse evangelho, o evangelho da segunda chance. Jesus sempre manifestava um interesse intenso, não só sobre o que uma pessoa tinha sido, mas também o que uma pessoa poderia ser. E isso aqui é algo interessante também para nós pensar. Existem erros que foram cometidos, mas o Senhor, ele não está apenas interessado no que nós fizemos no nosso passado, mas sobre o nosso futuro, quem nós poderemos e podemos ser. O que Jesus está ensinando aqui não é que ele achava que seguir a lei não tinha importância nenhuma. Na verdade, Jesus sabia que as leis quebradas eram muito importantes, que os corações dilacerados, destroçados pelas consequências da quebra da lei também eram muito importantes. Mas Jesus estava convencido de que as pessoas têm um passado que precisa ser redimido, mas as pessoas também têm um futuro. E é essa a ideia, quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós nos relacionamos com Jesus de maneira saudável, a gente sempre percebe assim, nós tivemos aqui na nossa liturgia um momento de confissão, correto? E vocês confessaram aí muitos pecados que vocês fizeram, que vocês cometeram, deslizes. E a gente fala assim, graças a Deus porque Ele nos dá uma nova chance. As misericórdias do Senhor se renovam toda manhã. E é por causa da misericórdia do Senhor que nós não somos consumidos.
Então as misericórdias do Senhor se renovam. Isso significa que todos os dias, quando você acorda, você está ganhando uma oportunidade de recomeçar. Você está ganhando uma oportunidade de tentar de novo, de fazer de novo, e agora de maneira correta. Portanto, a orientação é essa, queridos. Conceda sempre oportunidades para as pessoas recomeçarem. Acredite que as pessoas podem mudar. Essa é a proposta do Evangelho. Às vezes a gente vê pessoas que são difíceis, né? E a gente fala assim, não tem mais jeito não. E já era, esse daí já... Mas a nossa função não é essa. Apesar das pessoas serem difíceis, pensa em você mesmo. Ou você acha que você é facinho? Vocês são todos complicados. Mas Jesus ama todos vocês e é por isso que Ele concede a vocês, todos os dias, uma nova oportunidade. Se a gente tiver um coração assim, que sabe que somente alguém que está livre de falta pode julgar e condenar alguém que está sobre alguma falta, que se o nosso primeiro sentimento e pensamento for aplicar misericórdia ao invés de julgamento, e se a gente conceder às pessoas esse benefício de essa oportunidade para um recomeço, a nossa religiosidade também será bem melhor. Jesus disse para aquela mulher, eu não condeno você, só que tem um detalhe, vá e não peques mais. E essa expressão que Jesus está dizendo é exatamente isso. Jesus está falando assim, eu não te condeno neste momento, agora vá e recomece, vá e aproveite essa segunda chance, vá e não faça mais a mesma coisa que você acabou de fazer. Essa vida de recomeços é a vida que a gente ganhou também de Jesus, e a gente não pode oferecer menos que isso, se a gente quiser glorificar o Senhor. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos por sua palavra, pedimos que teu Espírito Santo complete a sua vontade, ó Deus, para a vida de cada um. O Senhor é conhecedor das nossas vidas. Nós só pedimos, Deus, que o Senhor nos livre de uma prática de religiosidade tóxica, Deus, algo que é nocivo para a nossa saúde, nocivo para a saúde dos outros, ó Deus. Nós precisamos de uma igreja saudável, de uma comunidade saudável, e nós queremos aprender aqui, ó Deus, como não devemos ser, como não devemos nos portar. Nessa noite nós ouvimos sobre como os nossos pensamentos podem ser tóxicos também, mas aprendemos com Jesus, o nosso mestre, que as formas, ó Deus, de desintoxicar o nosso pensamento e praticar uma religiosidade saudável. Que cada um de nós tenha, ó Deus, esse interesse em se aproximar do Senhor. Não interromper o Senhor, não tirar os olhos do Senhor. Ouvir o Senhor, refletir sobre aquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos fala. Nos ajuda, Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.